Para os primeiros cristãos, a crucificação era motivo de constrangimento, sim ou não? 1 Coríntios 1,18, Paulinho da Pamonha diz assim, ó, porque a pregação da cruz é loucura para os que parecem, mas para nós quem, Francis? Os cristãos, que somos salvos, é o poder de Deus. Como que é, Francis? A pregação da cruz é loucura para os que perecem. Quem que é que pereceu, Francis? Os judeus. Mas para nós que somos cristãos, é o poder de Deus. Mas, Francis, onde que está o constrangimento aí? Não me pergunta para mim, pergunta para um acadêmico, tá? Porque os judeus requerem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós, veja, ele está separando, veja que ele não está dizendo aqui que ele é judeu. Veja, Paulo aqui não é judeu. Ele está dizendo, ó, porque os judeus requerem um sinal, os gregos sabedoria, mas nós, ou seja, quem é nós aqui? Se ele já descartou os gregos que são gentios e os judeus, quem são esses cristãos aqui? E ele diz, ó, mas nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Francis vai dizer que são os romanos. Não vou dizer bosta nenhuma, tá? O único que você pode dizer é que não são gregos, tá? E os judeus também fora, tá? Tira judeu e grego. O poder, a cruz é o poder de Deus para quem? Se os judeus já foram tirados fora, os gregos também. Sobra quem aí na historinha? Decido vocês, tá? Gálatas 6 diz assim, ó. Os cristãos se sentiam humilhados com a cruz? Veja o que diz Paulo. Mas longe esteja de mim de gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Cristo, pela qual o mundo crucificado para mim e para o mundo. Ou seja, cara, isso aqui é do primeiro século. Paulo está dizendo que para ele a cruz é poder. Para os cristãos, não para os judeus e nem para os gregos. Mas para nós, cristãos, que... Francis, mas quem são esses cristãos, Francis? Decida você, tá? Não me pergunte. Para os cristãos, a cruz não era símbolo de... Tá? Não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é o texto. Tá? Então, eu digo, não adianta você pegar o James Dunn, pegar toda a tua prateleira lá de acadêmicos, tá? Eu quero que você pegue esse texto e diga que o texto está dizendo outra coisa. Mostre nesses dois textos aqui, ó, mostre nesses dois textos aqui de Paulo que a cruz era constrangimento. Esses dois textos, ó, 1 Coríntios 1:18, 23 e Gálatas 6. Mostre aqui no texto que a cruz era constrangimento. Vamos continuar aqui. O Justino Martins, no século II, Apologia, capítulo 3, diz assim, ó, foi Jesus Cristo quem nos ensinou essas coisas, tendo nascido para esse fim e crucificado. Como assim, Justino? Jesus nasceu para ser crucificado? É isso que ele está dizendo. Ele nasceu, tendo nascido para esse fim, crucificado sob Pôncio Pilatos. Ou seja, Justino está dizendo aqui que Jesus tinha que ser crucificado. Então, para ele, Jesus, a cruz não é, tá? Ah, mas para Jesus histórico era constrangimento. Tá, mas me mostra na história, me mostra um livro do Jesus histórico aí que é constrangedor, porque aqui não é. A história de Paulo, não. Tá? Tertuliano, Resposta aos Judeus, capítulo 3, diz assim, ó, para ele quem? Jesus. Convinha ser feito um sacrifício em nome de todos os gentios. Ué, mas Jesus não era um sacrifício para os judeus? Tertuliano está dizendo que convinha a ele ser crucificado. Veja, ele tinha que ser crucificado para salvar os gentios. Francis, mas tem um cara aí que tenta refutar você aí, um tal de Pedro. Toda live ele entra para refutar você e o Pedro diz, ele riu de você outro dia aí numa live aí, e ele diz, mas por que salvar os romanos se os romanos dominavam tudo? Não sei. Quem está dizendo é Tertuliano. Pergunta para o Tertuliano, Pedro. Tá? O Pedro me faz essa pergunta. Tá? Mais de duas vezes o Pedro perguntou isso para mim. Espero que ele assista isso daí e depois ele responda. Tá? Francis, mas por que o Jesus ia crucificar e ser salvação para os romanos? Não sei, pergunta para o Tertuliano.
Veja, então, de acordo com Justino e Tertuliano, Jesus, ele era o fim dele, tá? Ele nasceu para ser crucificado e salvar os gentios, tá? E, como eu mostrei para vocês, nos evangelhos, Jesus diz isso, que ele vai ser crucificado, ele vai ser entregue na mão dos pecadores, que são os romanos, ser crucificado e ressuscitar, ou seja, ele tinha que ser morto pelos romanos. E os pais da igreja entenderam isso. Vamos lá. Clemente de Roma, isso aqui já no final do primeiro século, o livro 1 diz assim, ó, e assim o fixaram na cruz, o mundo inteiro mostrou simpatia por ele. Como que é, Francis? O fato de crucificarem Jesus, o mundo inteiro sentiu simpatia por ele, e que seu corpo, embora o guardassem com estrito cuidado, não pôde ser encontrado em lugar nenhum, e que inúmeras multidões estão se apegando à sua fé. Francis, mas cadê o constrangimento aí, Francis? Que falaram aí, a academia falou que tinha constrangimento na crucificação, Francis, me mostra aí. Você falou que ia mostrar o constrangimento, Francis, até agora eu não vi. Você leu o Evangelho, leu a Carta de Paulo, Tertuliano, né? Francis, você até agora você não mostrou aquilo que você disse. Você disse que ia mostrar constrangimento. Cadê o constrangimento? Eu tô tentando achar o constrangimento aqui, até agora não achei. Eu espero que os meus refutadores, eu espero você que está me assistindo, você, Pedro, todos vocês aí, tá? Abra uma live aí, não pelado, tá? Abra uma live aí para me refutar. Mostre, usando esses textos aqui da live. Pode pegar meu vídeo. Me mostre aí onde tem constrangimento para os cristãos. Se você me mostrar aí, eu fecho o canal. Tô brincando, pessoal. O pessoal não vai conseguir. Aí, aqui, Afarrate, no século 3, aqui ele diz o seguinte, Afarrate, tá? Livro 5, diz assim, ó. E procure e veja também isso pelo Poltax, ou seja, o censo, né, de Lucas. Ele foi inscrito entre eles. Entre eles quem, Francis? Entre os romanos. Ele, Jesus, foi inscrito no censo entre os romanos. Tá, Francis, mas e o que aconteceu que o Jesus se inscreveu no censo? E como ele foi inscrito pelo imposto de votação entre eles, os romanos, ele também o socorrerá. Como que é, Francis? No século 3, um cristão está dizendo que Jesus, ele participou do censo lá de Lucas, né, Augusto, e o fato de ele participar do censo entre os romanos, que não era um censo judaico, era um censo romano, ele iria salvar os romanos? É a Farhat que está dizendo isso. A cruz era símbolo de glória para Paulo e para os autores cristãos. Não existe constrangimento. Veja, a cruz era símbolo de glória para Paulo e para os autores cristãos. Não existe constrangimento. Bart Ehrman vai dizer o seguinte em Jesus Existiu Não, página 143. Bart Ehrman, em Jesus Existiu Não, argumenta que... Olha o que ele diz aqui, ó. Isso aqui é um cara que defende o Jesus histórico, ó. Bart Ehrman, nesse livro dele aqui, página 143, diz assim, ó. Ele argumenta que não há evidências de que os judeus, antes do cristianismo, esperassem o Messias que seria morto, muito menos crucificado pelos inimigos de Israel. Não é possível que o Bart Ehrman disse isso. É só ler, ó, página 143. Pelo contrário, a ideia de um Messias crucificado contradiz as expectativas judaicas tradicionais, que viam o Messias como líder vitorioso. Segundo Ehrman, não eu, essa ideia surgiu entre os seguidores de Jesus, que, acreditando que ele era o Messias, tiveram que reinterpretar sua crucificação dentro de uma crença messiânica. Entenderam? Então, de acordo com o Bart Ehrman, o Jesus era um revolucionário, um profeta apocalíptico. Como ele não conseguiu, né, trazer o reino, né? Então o Bart Ehrman está dizendo, olha,
não funcionou aqui, Jesus não trouxe o reino, não salvou, né, os judeus. Portanto, os autores, os seus seguidores, então, modificaram a história dele. E o Bartimeu está dizendo, olha, não, peraí, essa coisa aí do Messias ser crucificado, morrer ali, isso aí não faz parte da tradição. Ué, mas isso é o que está na história, isso está no Evangelho, isso está na carta de Paulo. O problema do critério do constrangimento para Jesus dos evangelhos. Tá? O Cristo do constrangimento é frequente, o critério do constrangimento é frequentemente utilizado na pesquisa histórica para avaliar a autenticidade de eventos narrados nos evangelhos. Esse critério parte do princípio de que relatos embaraçosos ou potencialmente constrangedores para os autores ou comunidades envolvidas são menos propensos a serem invenções. No entanto, sua aplicação ao Jesus dos evangelhos apresenta problemas significativos, como veremos a seguir. A crucificação como parte do plano narrativo. Um dos principais exemplos citados para o uso do critério do constrangimento é a crucificação de Jesus. Argumenta-se que esse evento seria tão humilhante, mas tão humilhante, dado que a crucificação era uma punição romana reservada para criminosos e escravos que os primeiros cristãos não teriam motivos para inventar. Não teriam motivo. No entanto, essa perspectiva ignora o fato que, nos evangelhos, a crucificação não é apresentada como um evento constrangedor, mas como parte central do plano divino, do propósito dos autores. Primeiro, Jesus previu sua própria crucificação. Nos evangelhos, Jesus frequentemente antecipa sua morte violenta e interpreta como necessária para a salvação, tá? Não dos judeus, tá? Então, isso aí vai ter em Marcos 8, Lucas 9, João 12. Essa previsão demonstra que o evento não foi um acidente constrangedor, mas uma parte planejada da narrativa. Segundo, os autores usam a crucificação para reforçar a missão de Jesus. A morte na cruz é enquadrada como o cumprimento das Escrituras. Então, eles vão usar lá, né, nos evangelhos, Salmo 22, por exemplo, Isaías. Tá? E como uma demonstração do triunfo espiritual sobre o pecado e a morte. Além disso, segundo os pais da igreja e autores cristãos, Jesus teria morrido para salvar os romanos e não os judeus. Assim, em vez de ser um elemento desconfortável para os autores e primeiros cristãos, a crucificação é integrada à teologia cristã como elemento central. Portanto, o uso do critério do constrangimento para argumentar pela autenticidade histórica da crucificação de Jesus é inválido. A crucificação não é apresentada como embaraçosa nos textos do Novo Testamento, mas como um evento glorificado pelos cristãos e essencial para a narrativa dos autores. É isso que eu tenho para dizer para vocês.